Olá, ouvintes da Rádio Ipanema Comunitária e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. No dia 7 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde. Devido à importância dessa data, nós faremos hoje um programa especial. Convidamos para uma conversa aqui o professor Rodilon Teixeira. A Rádio Ipanema 87.9 FM, por ser uma rádio comunitária, tem um alcance restrito ao bairro de Ipanema e imediações aqui na cidade de Porto Alegre. Mas ela pode ser ouvida pela internet através do nosso site ipanemacomunitaria.com.br ou baixando um aplicativo Ipanema Comunitária disponível para Android. E esse programa também está disponível no YouTube, no canal do professor Rodilon Teixeira. Seja muito bem-vindo, professor Rodilon, e obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço muito o convite. Sou muito honrado aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre a minha tese, meu estudo. Obrigado, e aos ouvintes também. Muito obrigado aí. Espero que gostem da nossa conversa, uma troca de vários assuntos aqui. Então, o Rodilon é um gaúcho que nasceu em Santa Catarina, né? Apesar de ter nascido em Santa Catarina, ele veio morar em Porto Alegre com um pouco mais de um mês de vida, então nós o consideramos gaúcho. Atualmente ele mora no Rio de Janeiro e tem uma vasta experiência no serviço público. Ele já foi chefe de divisão administrativa na Coab, aqui do Rio Grande do Sul, foi secretário municipal de administração em Cachoeirinha, assessor de planejamento e gestão da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e atualmente é analista administrativo no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, onde já atuou na área de gestão de pessoas, como chefe substituto do Serviço de Gestão de Pessoas, e foi presidente da Comissão de Ética. Também atua há 15 anos como docente na área de administração, com ênfase em gestão de pessoas, sistemas de gestão de pessoas, além de ética pública. Atualmente é instrutor de curso técnico do Instituto de Pesquisas em Transporte, IPR, e professor de curso executivo na Escola Nacional de Administração Pública. Rodilon é graduado em Administração de Empresas pela FAPA, Faculdade Porto Alegrense, especialista em Gestão de Pessoas pela PUC, do Rio Grande do Sul, especialista em Negociação Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Administração pela URGS e é doutor em Administração pela PUC do Rio de Janeiro. E é sobre a tese de doutorado defendida por Rodilon em meados de 2022 que falaremos hoje. A tese é intitulada As Eleitas entre as Eleitas, História de Vida e Trajetórias de Carreiras na Medicina sob a perspectiva borgesiana. Então, para iniciar nossa conversa, Rodilon, eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu trabalho de pesquisa, o que te motivou a escolher esse tema, quais foram as dificuldades, enfim, que tu contasse para nós um pouco sobre essa tua tese de doutorado. Ok, Adriana. Então, para iniciar, depois de me apresentar, né, e ao ler o meu currículo, algum tempo atrás eu andei atualizando, a gente também já vai entregando um pouco a minha idade, né? Então, eu sou um homem branco, tenho 52 anos, tenho olhos azuis, moro hoje no Rio de Janeiro, vim para cá movimentado pelo meu coração, como eu gosto de dizer. Minha esposa é aqui do Rio, mora aqui no Rio, né? Ela é cearense, do interior do Ceará. E vim para cá também por esse motivo, né? Então, meus mais de 25 anos aí de serviço público, né? E aí a gente vai juntando aí uma longa bagagem, experiência profissional, acadêmica, né? Então, eu sempre desenvolvi uma carreira paralela, né? Posso dizer assim. Ao mesmo tempo aí trabalhando na área de administração, eu também vivencio, né? Busco às vezes na academia, muitas vezes na academia, responder, né, situações que a gente vive, né, vivencia no cotidiano do trabalho, que nem sempre a gente compreende, né, no primeiro momento. E eu acho que quando eu vou falar aqui da tese, né, a tese então foi um momento, acho,
privilegiado, que eu posso dizer assim, 4 anos estudando sobre um tema e sobre carreira, sobre administração, temas que me movem, né? E nesse tema também entrou a desigualdade social, né? Que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. E assim, a gente não pode também separar, né? E aí eu vou falar na terceira pessoa, o Rodilon pesquisador, do Rodilon administrador e do Rodilon cidadão, né? Então, assim, tenho família, então tudo isso eu não posso, assim, algumas pessoas defendem que a pesquisa tem que ser neutra. Então, um primeiro ponto que é salientar assim numa pesquisa acadêmica, pesquisa científica, é que não há neutralidade, né? O pesquisador não é neutro. Em todos os momentos ele faz escolhas, né? E essas escolhas, né, vêm da bagagem que nós levamos na vida, na profissão, né? Então, assim, da minha vida pessoal, a minha família, meu pai vem de origem humilde, a família dele é do interior de Sombrio. O Francisco, ou Chiquinho da Cesarina, como os amigos dele gostam de chamar, trabalhava na lavoura, foi mineiro, casou com a minha mãe, Natália, que era de Criciúma, e aí começaram uma vida, né, um comércio pequeno, e buscando melhorar de vida, meu pai foi para Porto Alegre, né? Então, assim, eu, filho, 30 dias, não tinha escolha, então, assim, a nossa família, o nosso contexto vai nos levando também. E eu falo isso porque em vários momentos da tese, e vou falar um pouco do método que eu utilizei, que é a história de vida, em vários momentos a gente ouve, escuta relatos que é impossível a gente não lembrar da nossa história, né? E fazer também inferências e fazer análise com base no nosso conhecimento, trajetória. Por isso que não há neutralidade, né? Em todo momento, nós como cidadãos também, no dia a dia, a gente faz opiniões, vê notícias, mas com base nesse histórico, né? Então, a primeira questão que eu gosto de demarcar é isso, né? E salientar, né? Que não há neutralidade. Alguns até da área mais, digamos, mais quantitativa, matemática, contabilidade, até na contabilidade. Ah, números são neutros? Não, mas quando eu vou fazer um trabalho de contabilidade, existe autor A, B, C. Eu posso escolher, que tem visões diferentes. Ah, o número é igual? É, mas tem interpretações diferentes. Né? Então, mesmo na área de finanças, que digamos que é mais exata e não entra na questão humana, há escolhas do pesquisador, do autor. Né? Bom, falando isso, né, eu chego aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a minha busca sempre na academia foi tentar, como falei anteriormente, às vezes resolver. A gente trabalha na administração, está sempre resolvendo problemas e enfrentando, né, problemas. As pessoas são difíceis, né? Nós somos pessoas difíceis, que não é ruim, é bom, né? Então nós somos diversos, diferentes, temos diversas origens, né? Então foi com isso que acabou me orientando assim no trabalho de pesquisa. Então já tinha feito especializações, fiz o mestrado na URGS. A motivação também era questão de docência, né? E aí eu acho que tem a pesquisa também, são ações que me movem, né? Coisas que eu gosto de fazer, pesquisar, ler. Então eu acho que a minha mãe até brinca, você nunca vai parar? Eu acho que não, né? Enquanto eu estiver vida, enquanto eu estiver respirando, né? Eu tenho vontade de ler, aprender. E até já conversei com a minha esposa, talvez um pós-doc em algum momento, porque a gente não para. Se não for isso, vai ser um outro curso, vai ser uma outra área. Eu acho que isso nos mantém vivo também, né? Tá aprendendo sempre, independente da idade, né? Recentemente vi notícias aí, a pessoa entrou no doutorado com 70 anos, né? Então assim, não tem idade, né? Da mesma forma, vimos preconceitos, né, de algumas pessoas de idade avançada entrando na faculdade, né? Então acho que não tem idade para aprender, não tem idade para a gente estudar. Eu acho que esses são alguns valores que eu trago. E trago valores e aí questões que vêm da minha família. Eu acho que desde pequeno, desde novo também, meu pai, minha mãe sempre trouxeram algumas coisas que a gente vai levando, né? Meu pai, assim, umas questões que eu gosto de contar e que acaba influenciando, né? Mas, pô, vai falar da infância? Não. Eu trabalhei com história de vida e, assim, o meu trabalho, que eu entrevistei 4 médicas, foi ouvindo as histórias delas, da infância, juventude, adulta e depois como médica, né? Então, e eu falo um pouco isso porque também o autor que eu utilizei, o Pierre Bourdieu, ele trata sobre isso, né? Da questão do pesquisador, do papel do pesquisador, dessa não neutralidade, né? Então isso já tem também influência do referencial teórico que eu utilizei, né? Principalmente, que aí é a perspectiva bourdieusiana. Então, sobre isso, é importante, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí era a visão do meu pai, achava que era importante trabalhar. Então, com 12, 13 anos, tanto eu como meus irmãos, né, minha irmã Juliana e meu irmão Rony,
também foram trabalhar na loja, né, que meu pai tinha. Então a gente começa a aprender também essa questão da lógica do trabalho, né, desde cedo está na família, né. Hoje eu tenho uma concepção diferente, né, a minha visão é que enquanto, claro, enquanto os pais, a família conseguir manter o jovem estudando, se dedicando, é importante, né? Acho que é importante valorizar a educação, né? Porque nós vamos ter um momento na vida para estudar, para aprender, nessa idade escolar, né? Depois, quando terminar uma graduação, uma faculdade, ou nível médio, algum estudo, a gente vai trabalhar, né? Vai trabalhar o resto da vida, né? Praticamente, a gente vai trabalhar a vida toda. Então, se a família conseguir dar um suporte para se dedicar ao estudo, isso é muito importante, né? Mas também não vou criticar aqueles que vão trabalhar cedo, porque assim, muitos dependem dessa renda que o filho vai ter, né? Então é uma questão social, uma questão da sociedade, né? De não conseguir dar um suporte para a família manter uma criança na escola. Então a gente vê crianças pequenas, às vezes, na rua pedindo dinheiro, vendendo produtos no sinal, né? Crianças de 5, 7 anos, né? Deveriam estar na escola, né? Mas, claro, aí envolve várias questões. Eu preparei uma apresentação, então, assim, vou tentar não ser muito acadêmico, né? E aí tentar ser... E aí, Adriana, quando tiver algum ponto, me interrompa, vai falando aí, a gente vai conversando. Mas eu vou apresentando aqui, deixa eu mudar aqui um pouquinho, então. Bom, então, como falaste, Adriana, então foi uma tese, né, durante 4 anos aqui na PUC-Rio, e aí o nome da tese, né, As Eleitas entre as Eleitas, Histórias de Vida e Trajetórias de Carreira na Medicina sob a Perspectiva Bourdieusiana. Então, esse título, né, para quem não conhece a obra de Bourdieu, talvez não tenha muito sentido As Eleitas entre as Eleitas, né? Mas Bourdieu tem um livro, né, que chama-se Os Herdeiros, em que ele estudou sobre estudantes na França, né? Então, Bourdieu era um sociólogo francês, e na França ele estudou então sobre, no contexto que ele atuava, né, na universidade na França, em que ele dizia lá que dentro da academia, né, algumas pessoas, tipo, entrar na academia você já é um privilegiado, você já tem, mas entre esse privilegiado existe aqueles que são os eleitos, né? Então é isso que ele fala. Entre os que entram na faculdade, alguns são eleitos para algumas funções, né, para funções lá dentro da academia. E é o que acontece também, né, e é o que a gente trouxe com a tese. Então, você, no Brasil hoje, entrar num curso de medicina, você já é eleito no primeiro momento, né? Então, isso é uma grande... assim, ele é muito restrito, né? Então, é muito difícil. Então, não é para qualquer um, assim, pela dificuldade de acesso, né, no curso da medicina e se manter também. Então, entrar na medicina, você já foi eleito. Mas depois que você entrou e você se formou como médico, depois também na carreira médica terão alguns que serão eleitos, né? Ou seja, terão funções melhores, serão convites para trabalhos melhores, serão os eleitos entre os eleitos. E aqui no caso, como foram só médicas, né, serão as eleitas entre as eleitas. Né? História de vida foi o método que eu utilizei, que é um método que eu vou falar um pouco mais, né, mas então seria por isso a questão do título. Né? Aqui embaixo tem meus contatos, né? Então também lá no canal do YouTube, né? Professor Rodilon Teixeira tem os contatos, aí para o pessoal depois quiser e comentar também no vídeo, né? A gente pode também ir trocando com o avançado. E algumas análises e interpretações. Por quê? Nessa pesquisa sobre cultura, eu investiguei ali um treinamento que eu observei no início, né? Eu trabalhava na área de gestão de pessoas, entre servidores recém-admitidos do concurso, que era o meu caso, e servidores que já estavam aí no órgão, no antigo DNR, e passaram para o DENIT há 20, 30, 40 anos, né, que o pessoal costuma chamar, né, de os novos e os antigos. Havia muita divergência. Né. Em dado momento, eu era de um extrato, né, eu era servidores recém-admitidos. Então, como pesquisador, eu tinha que tentar fazer um afastamento, às vezes era difícil. Eu recorria à minha orientadora lá da URGS, a professora Neuza Cavedon, que já se aposentou, e perguntava: Neuza, eu não sei se esse olhar aqui, se essa situação que eu estou analisando, se a minha interpretação desse fato, dessa situação, é como analista administrativo, meu cargo no DENIT, ou como pesquisador, né? Então, a gente acaba se inserindo, né? É aquela questão, eu não tenho como separar o Rodilon administrador do Rodilon pesquisador. Né? Então, assim, não existe 2, 3 Rodilões. Rodilões é interessante, né? No plural. Existe apenas uma pessoa, né? Que sou eu. Eu carrego toda a minha bagagem, né? Pessoal, individual e profissional
no mesmo ponto, né? E o pesquisador, ele não é neutro, né? Então é uma dificuldade. Então, quando eu fui estudar o doutorado, algo que pesou, né, para eu escolher um outro campo. Então, eu acabei escolhendo o campo da saúde. Sempre gostei muito da área de saúde, flertava, tinha interesse na área de saúde, mas nunca tinha pesquisado. Né? E aí entra a questão da vida pessoal. Né? Quando eu casei com Maria Cláudia, a Maria Cláudia, minha esposa, é médica. Tem 4, 5 vínculos de emprego, deixa eu trazer de volta aqui um pouquinho. E isso, porque isso, assim, o que acontece, né? Acaba influenciando, né? Você trabalha 50, 60 horas, né? A gente trabalha a vida toda. Imagina, assim, para quem trabalha 40 horas, 20, né? Hoje se fala em trabalho de 4 dias, né? Isso para um médico, assim... E aí, claro, tem várias questões que envolvem, até a questão de remuneração e carreira, né? Mas para trabalhar 4 dias é algo assim, dificilmente o médico vai fazer isso, né? Porque eles trabalham, tem 4, 5 empregos, trabalham aí 50, 60. Na época de residência, só a residência, né, tem uma carga horária alta, né? Então, que é 60 horas, né? Então, tipo, se o trabalhador trabalha 40 horas por semana, quando faz a residência durante 2, 3 anos, trabalha 60 horas, né? Então, existe muito essa questão aí da precarização. Sem contar a responsabilidade que envolve a atividade, né, Rodilon? E eu acho que um exemplo disso também é bem recente, né, na pandemia, como foram como foi difícil, né, a trajetória dos profissionais de saúde. As pessoas todas iam para as janelas aplaudirem, mas eles precisavam de muito mais que isso, né, de muito mais condições de trabalho, foram muito sacrificados nesse período, né. Eu acho que isso vai bem ao encontro dessa tua percepção da rotina irregular, né, desse tipo desse profissional. Alguns ouvintes podem até estar se perguntando, né? Mas precarização na carreira médica? Os médicos não ganham bem? Mas o que eu estou falando não é a questão de remuneração, né? Eu acredito e defendo que, independente da nossa remuneração, se ganhar bem ou não tão bem, as condições de trabalho têm que ser dignas para todos os trabalhadores, né? Para todas as pessoas, né? Independente da remuneração. Então, claro que existem carreiras hoje, existe a questão da gig economy, né? Que é o mercado tecnológico, os aplicativos. Então, altamente precarizado. Né? Alguns colegas, como o Felipe, que esteve na minha banca, a gente tem feito alguns estudos e pesquisas sobre esses trabalhadores também. Né? Então, assim, é altamente precarizado. Né? Claro, é diferente, é precarizado e tem uma remuneração muito baixa. Né? Claro, e essas questões se colocam. Então, seguindo um pouco. Vou falar um pouquinho, muito rápido, sobre o Pierre Bourdieu. Né? Então, por que a escolha do autor? Né? Então, quando eu comecei a pensar, junto com a minha orientadora, Ana Heloísa, sobre o estudo, iniciamos com a ideia de precarização na carreira médica, depois partimos para uma questão mais social, né? E que era a questão da origem. E aí entra Bourdieu, né? Porque Bourdieu ele foi muito conhecido no mundo todo, né? Um estudo que ele fez na década de 70, né? Que hoje está colocado no livro A Distinção, em que o Bourdieu trabalha, né, faz um estudo com muitos dados, né, na França e vários países da Europa, existe muito dados estatísticos. Né, então ele pegou os dados estatísticos e também entrevistas e pesquisas para ver sobre a questão da diferença, a questão cultural, né, a questão de classe social. E assim, e classe social no entendimento de Bourdieu não é essa classe social que, digamos aqui, o IBGE no Brasil classifica. Ah, eu sou da classe A se eu ganho acima de tanto, ou se eu sou da classe B, D e E, aí são várias classificações, se eu ganho menos do que esse valor. Então, para Bourdieu, ele não trabalha com esse conceito de classe, né? É um conceito mais amplo, né? É um conceito de espaço social e que entra também a questões da influência social, dos valores, questão cultural, né? Então, não é só a questão da remuneração. Tanto que, nesse caso, para Bourdieu, por exemplo, o exemplo até da minha própria esposa e de algumas médicas que eu entrevistei, pessoa que vem de uma origem baixa, então uma família humilde, quando ela entra na medicina, quando ela começa a trabalhar, ela tem uma mudança, né? Ela tem uma mudança de remuneração. Mas a classe dela, os valores e a cultura dela ainda está, digamos, impregnada, ou está ainda marcando, né, na fala,
nos gostos, na forma de falar, na forma de comer. Várias ações ainda se mantêm, né? Então representa o espaço social de origem, então não é só a questão da remuneração. E ele também sempre foi um setor muito crítico, né? Essa questão da globalização, questão econômica. Então foi um autor que também, é claro, influência da minha orientadora, que também já tinha conhecimento, ela é socióloga, então dos autores que ela conhecia, ela também já tinha, digamos, um alinhamento, né, com o Pierre Bourdieu. Então, essa teoria, que é mais conhecida, é a teoria da prática, né, de Pierre Bourdieu, né, sobre os estudos de carreira. Na administração, ele não é assim, muito utilizado, até por ser um pouco mais crítico, né, na posição dele. Então, existe sim, e aí pesquisadores no Brasil e fora do Brasil até mais, né, dentro da administração, que utilizam Pierre Bourdieu. Como também, aqui no Brasil mesmo, né, na administração, a gente encontra pesquisadores alinhados a Karl Marx, né, que é muito mais crítico do que o próprio Bourdieu. Tem até uma colega, amiga minha, a Deise Ferraz, que eu conheci aí da URGS, hoje é professora na Federal de Minas, que está alinhada, ela pesquisa com referencial teórico de Karl Marx, né? Então, crítico dentro da administração. Então, isso é possível. Então, não dá para dizer que somente tais autores, não, tem diversidade. Claro, não são utilizados com maior frequência, predominantes, mas há também autores críticos. Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta sobre o nosso Pierre Bourdieu? Não, acho que está tranquilo. Imagino que tu tenha tido, sim, alguma dificuldade, né, a respeito, no momento em que tu coloca essa ótica social para dentro do curso de administração de empresas, né? Imagino que tenha tido alguma dificuldade nesse sentido, mas eu acho que perfeitamente, né, pertinente a escolha. Uhum. Claro, eu acho que a dificuldade maior assim é que, vamos dizer, o campo, né, o campo da administração não lê muito ele, não conhece muito. E isso é uma característica, Adriana, assim, que muitas pessoas acabam não adotando e não utilizando, porque assim, é reconhecido que ele tem uma escrita em francês mesmo, difícil. Ele mesmo reconhecia isso, né? Então, e assim, você não consegue fazer um resumo, você não consegue ter um livro pequeno, né? Eu estou lendo um livro dele sobre o Estado, que é esse aqui, né? Que ele trata sobre o papel do Estado e a influência. Então, assim, aqui são aulas que ele dava no Collège de France, né? Falando sobre o Estado, o papel do Estado. Então, assim, não é uma leitura... E ele defendia, ele dizia, olha, eu não quero que algo complexo seja tratado de forma simples. Então, era de propósito. Então, assim, ele não gostava de fazer muita síntese, resumo, algo... Porque ele disse, olha, isso que eu estou abordando e esse, por exemplo, sobre o Estado que ele estava colocando aqui nas aulas, não é algo simples, não é algo que eu possa resumir. Então, ele tinha uma certa restrição de colocar, tipo, em pequenas pílulas o conceito, como que eu vou trazer um pouquinho sobre isso, capital, hábitos, né? Isso não dá para resumir em uma palavra, né? Em uma frase, o conceito. Então, precisa, e aí isso foi um esforço e a dificuldade minha, digamos, na tese, foi, na verdade, mergulhar no referencial dele, né? Então, eu não conseguia pegar um livro fininho e dizer, não, vou entender Bourdieu com isso aqui. Então, foi assim, um processo de mergulhar realmente. Eu li por completo em torno de uns 10 livros dele, e aí mais artigos, comentadores, né? Então exige assim, um esforço, digamos, intelectual de conhecer a obra dele, né? E isso sim foi uma dificuldade, né? E claro, aí assim, as pessoas não leem, não conhecem, desconhecem, têm preconceitos, né, sobre ele, mas mesmo assim, no Brasil, na sociologia, na área, aliás, nas ciências humanas, ele é um dos autores, nas ciências sociais, digo, não humanas, assim. Nas ciências sociais, ele é o autor mais citado assim, no Brasil. E aí abrange outras áreas, mas na administração não tanto. A carreira militar é uma carreira que tem degraus, né? Tem uma hierarquia, então eu vou passar tantos períodos num posto e vou subir, né? Então assim, é algo bem previsível. E as carreiras contemporâneas, né, trazem outras ideias, né? Então mais flexível, não tem carga horária, não tem local de trabalho. Agora com teletrabalho, né, você pode trabalhar em qualquer local do mundo, né, então traz conceitos novos. E essas carreiras contemporâneas, e aí a nossa crítica, né, que eu e vários autores, e aí meu orientador e vários colegas trazem, né? Se eu não olhar, se eu estudar carreira sem valorizar a questão da origem social, eu não vou estar fazendo
um estudo profundo, né? Eu vou estar deixando alguns fatores importantes de lado. E aí é a cegueira epistemológica que Bourdieu coloca. Então essa abordagem relacional vai tratar então, e aí para esses pesquisadores, né, da área de carreira vinculada a Bourdieu, colocam, tem campo de carreira, capital de carreira e o hábito de carreira. Vou avançar um pouquinho mais rápido aqui. Alguns dados, né? Então, assim, para eu conhecer o campo, eu precisei fazer uma pesquisa histórica sobre a saúde, né, sobre a medicina. Hoje o Brasil tem mais de 500 mil médicos, e aí a taxa, né, isso é de 2020, é de 2,4 médicos por mil habitantes. Isso é um dado internacional, né, que se utiliza para comparar. A partir de 2009 também, não só da medicina, mas em outras áreas também, há um processo de feminização da medicina. A partir de 2009, então, passa a ser então, 57% dos médicos, né, serem, aliás, os formandos de medicina são mulheres, né? Então, desde lá para cá, formados em medicina são um número maior de mulheres, né? E também, assim, há diferenças dentro da própria medicina. Por exemplo, há especialidades que são mais masculinas. A urologia, 97% dos médicos são homens. E por outro lado, né, a dermatologia, 78% são mulheres. E assim, daí um dado que é interessante para a gente ver a questão já de país, né? A razão médica por mil habitantes no Brasil, eu falei 2,4. Só que há uma grande diferença, né, na capital e interior. Na capital, nas capitais brasileiras, essa taxa, essa razão é de 5,65 e no interior vai a 1,49. Né? No Rio de Janeiro, a taxa de médico por um habitante é 5,99. Porto Alegre, né, a capital aí dos gaúchos, a taxa de médico por mil habitantes é 9,99. Só que se nós formos ver em algumas cidades do interior, lá do norte ou nordeste, por exemplo, essa taxa vai a 0,30, né, de médico por mil habitantes. Então, assim, no Brasil, como também em Portugal, né, que lá também, no período que eu passei lá, na imprensa diretamente falava, falta médicos. A questão não é que falta médicos. Portugal tem uma taxa de médicos por mil habitantes 4,8, maior que a do Brasil, né? Os Estados Unidos tem uma taxa parecida, né, uma razão com o Brasil, 2,6. Então, a questão que se coloca no Brasil não é faltar médico, é a distribuição dos médicos, né? E aí entra a questão que o governo atual está retomando, né, que é o projeto dos Mais Médicos, e aí os médicos que vieram de outros países, que vinham para trabalhar em cidades do interior, né, que é um problema assim, que já vem, tem mais de 100 anos. Né, tem dados aí que colocam já em 1920, né, essas informações, que faltava médico no interior. Né, como falta médico no interior também de Portugal, também falta aqui no Brasil. Então essa é a distribuição dos médicos que é, digamos, um ponto aí. Então, o objetivo do estudo. Então, o propósito central do estudo, né, foi compreender e analisar a influência da origem social no desenvolvimento da carreira médica, vividas por médicas ginecologistas obstetras com carreiras consolidadas e atuantes no Rio de Janeiro. Então, aqui, eu destaquei em vermelho, né, na apresentação, o ponto principal, né, e a nossa questão de pesquisa e pergunta era, será que a origem social de uma pessoa que fez a medicina, ela vai influenciar a carreira? Porque isso Bourdieu também traz, né, no livro dele da distinção, ele fala sobre a questão dos diplomas. Né? O diploma das 4 médicas que eu entrevistei são iguais. Por que algumas trabalham mais, têm melhor remuneração, trabalham em locais melhores? O que difere? Né? E isso nós não conseguimos ter claro, né? Isso, assim, desde o início, era uma dúvida que nós tínhamos, né, enquanto pesquisador. Eu e a Ana Heloísa, será que vamos conseguir na pesquisa encontrar, observar isso? Conseguimos. Né? Aqui eu trago alguns dados, né, da demografia médica, e aqui já começa a aparecer a demografia médica, é uma pesquisa que os professores lá da USP, junto com o Conselho Federal de Medicina, realizam aí a cada 2, 3 anos, né, e alguns dados com os médicos recém-formados. E assim, essa demografia, o que ela traz? Né? A questão, primeiro, da cor, né? E aí há uma pequena mudança, né? Olhando nos gráficos. Né? O último dado que tem em 2019, né? Em torno de 70% dos médicos têm a cor branca. Quando vamos ver a cor preta, né? Apenas em 2019, 3,4% eram
eram médicos negros, né? Então, assim, minha esposa tem amigas que hoje também são meus amigos, a gente tem contatos, né? É uma médica negra, assim, ela já comentou, né, sobre isso, a questão de ser tratada muitas vezes num bloco cirúrgico, chega um médico que não a conhece e ser tratada como instrumentadora ou enfermeira, e ela tem que dizer, olha, eu sou médico também, né, apesar de ser negra. Então, assim, sofre um certo constrangimento pela questão da cor, né? Então, a, e assim, se nós for comparar com os dados do IBGE, que apontam aí que em torno de 50% da população do Brasil é negra, por que nessa carreira, nessa profissão, apenas 3% dos médicos são negros, 3,4%? Então são questões que a gente vai se colocando com os dados estatísticos, né? Que o próprio, e aí a demografia médica traz, e também IBGE, entre outros. Um outro ponto que a própria demografia médica e os dados também do Ministério da Educação vão apontar para isso é a questão da origem da família. A demografia traz aqui, né, a renda da família em salários mínimos, né? Então, o que se destaca, até 1,5 salário mínimos, né? E aí a gente está comparando aqui 3 períodos, 2013, 16 e 19. Nesse gráfico que eu apresento, né, a gente pode ver de 2013, 2016, 2019, há uma evolução, né, na quantidade de pessoas que são de origem, que a família tem salário até 1,5. Isso já é impacto, né, dos programas, das políticas públicas, né, mas é muito pequeno, né, a gente vê essa curva do gráfico, ela é muito pequena. Houve aí, então, 2013, nós tínhamos 2,6% dos médicos que eram de família até um salário mínimo, 1,5 salário mínimo. Em 2019 passa para 6, né, praticamente triplicou. Então, 3 vezes o valor nesse período, né, de 2013 para 2019. Enquanto que a renda aí, de famílias acima de 10 salários a 30 salários mínimos, em 2013 estava 38%, 38,6%, e 2016 passou para 31%, e 2025, 19%. Né? Então, isso também há uma mudança, né? Mas é muito lenta ainda essa mudança. Eu utilizei aqui, então, 4 histórias de vida. Maria Augusta, que eu coloquei nomes aqui, Rita Lopes, Ana Nery e Maria Odília. Então, são médicas, e aí tentamos fazer uma homenagem a as primeiras médicas, né, de algumas áreas. Por exemplo, a Maria Augusta foi a primeira médica brasileira, né, que se formou em Nova York, e aí, claro, de uma família de classe alta, foi estudar medicina, mas ela foi a primeira mulher brasileira a se formar em medicina. Então, usei nomes aí. Eu comecei a chamar depois de Augusta, né, a Rita e a Ana e a Odília. Então, no decorrer dos anos, a gente foi usando esses nomes. Né. Aqui eu trago um pouco as características, né, das famílias. Né. Então, de forma que tem um quadro que eu mostro aqui alguns dados. Né. Maria Augusta é de origem de classe elevada. Maria Odília é de uma família mais humilde. E Rita Lopes e Ana Nery poderíamos chamar de classe média, sendo que Rita Lopes é um pouco classe média, média alta. Né? Maria Augusta, por exemplo, se criou e a família mora na região da Lagoa, enquanto Odília mora num bairro aqui numa região metropolitana do Rio de Janeiro, e ao lado da casa, e ela relata, né, tinha valões, encontrava cadáver no sábado. Então, assim, no decorrer do estudo, a gente acabou dando maior ênfase à história de vida de Maria Augusta e de Odília, porque o contraste foi maior, né? A gente começou a ver as diferenças, né? Então ficaram claros. Maria Augusta e Rita Lopes se formaram em universidades privadas, então os pais pagaram, né, pela universidade, que hoje está em torno de R$10.000 por mês, né, uma mensalidade, enquanto Ana Nery e a Odília estudaram na universidade pública, né, aqui do Rio de Janeiro. Maria Augusta, só para ter uma ideia, na família tem em torno de, não vou lembrar o número exato, mas em torno de 10 médicos na família, sendo que o pai, né, o padrasto dela, que criou ela, também era médico, então uma influência muito grande na família. Mas se a gente olhar as 4 médicas, olhar assim, se eu lhe apresentar as 4 médicas hoje, vocês vão dizer que as 4 médicas são semelhantes, assim, se encontram bem-sucedidas, são mulheres, médicas, profissionais bem-sucedidas, todas as 4.
E as diferenças nós encontramos nesses relatos profundos, né? Aí vem a importância do método, né? Se eu fizesse talvez um questionário respondendo perguntas, talvez não encontrasse essa diferença. É a importância da escolha do método. Mas ao contar toda a história, fatos, as situações, vivências, o que foi acontecendo, é que a gente conseguiu fazer essa diferença e depois comparar e olhar, né, para a carreira. Então, por isso a importância para esse tipo de trabalho, né, a escolha do método foi muito importante. Então, nós passamos a contar muito mais. Por exemplo, Odília é uma mulher negra, elas têm todas aí na faixa aí de 30 a 35 anos, enquanto que Maria Augusta é uma mulher branca, loira, olhos claros, né? Então, e aí vem o bem diferencial, né? Que mora num bairro nobre do Rio de Janeiro. E assim, isso é uma coisa que eu conversava muito também com a Augusta, né? Não é um problema, assim, a gente ser de classe alta. Eu me considero também uma pessoa também que hoje, né, consigo ter aí benefícios, digamos, pela minha posição, e aí, claro, a questão do trabalho, mas isso não é um problema. A gente tem que ver a questão da estrutura, né? Por que a estrutura? E aí o papel do Estado entra muito forte, né, na questão do apoio para quem não tem o suporte da família. É muito importante ter o suporte, ter o apoio da família, não precisar trabalhar nesse momento, né, que entra na faculdade. E assim, para a medicina é uma questão que se coloca, né? Você trabalhar e fazer medicina não é fácil e quase impossível, né? Algumas até fazem isso, mas das 4 aqui nenhuma trabalhou, né? E aí, assim, Odília, que vem de origem humilde, não trabalhou porque a mãe, empregada doméstica, fez durante toda a sua adolescência, conseguiu bancar assim com um esforço muito grande, né? E Odília conta, e aí já vou entrando nos detalhes das histórias, né? Praticamente ela não tinha vida social, né, na sua juventude. Então a sua juventude era estudar, e ela falou em um determinado momento: eu sei que a forma de eu sair, a minha saída dessa condição, dessa situação, assim, desse bairro, né? Ela dizia: olha, pô, eu não gosto de chegar no sábado, ver a polícia aqui, ter um cadáver aqui no valão aqui do lado, né? Então ela queria sair, né? E isso também, ela espelha muito a mãe, assim, né? E é o que a gente pode ver na história. A mãe também veio do interior de Minas, da agricultura, e fez um esforço muito grande também para melhorar de vida, né? Então é essa busca, né, de melhorar de vida. E foi o que Odília fez, né? E em determinado momento, e aí, assim, aí vem as questões de influências, contatos, as relações, que é o turnover, né? Você dá um ponto ali que você muda, né? Então, em determinado momento, ela pensou, ela não sabe muito bem como, mas olha, a forma de eu melhorar e eu sair daqui é fazer uma faculdade. No início ela pensou, vou ser professora. A faculdade de medicina acabou vindo praticamente na época do vestibular, né? Então ela nunca teve, quero ser médica e tal. Não, não tinha isso. Ela queria fazer uma graduação, fazer uma faculdade, que era a forma de sair. Enquanto que as outras duas, né, a Rita Lopes e a Ana Nery, e aí Ana Nery, assim, ela não era, ela é de classe média, mas a família, os pais não tinham condições de bancar uma universidade privada. Então, assim, olha, tinham condições melhores, tinham a sua casa própria, morava aqui num bairro do Rio de Janeiro, então não era um bairro nobre, mas moravam aqui no Rio de Janeiro, e disseram, olha, não temos condições de pagar, então passa, estuda, se prepara para uma universidade pública. Então ela acabou passando uma universidade pública. Então, tanto aqui, a Ana Nery e a Maria Odília passaram, né, para a universidade pública. A Odília, né, a história dela assim, é muito interessante, ela traz os relatos, toda essa dificuldade. Ela passava praticamente 5 horas em transporte coletivo para ir para a faculdade, enquanto que a Augusta morava perto da universidade, né, muito bom, né, poder ir a pé, e às vezes de carro ou um transporte coletivo. A Odília pegava ônibus, pegava metrô e levava aí 5 horas, né, 3 de manhã, 2 de tarde, né, então no ônibus. Ela dizia, estudava dentro do ônibus, dormia no ônibus, né, muitas vezes. Então, assim, e ela conseguiu passar em todas as universidades públicas aqui do Rio de Janeiro. A UFRJ, a UF, a UERJ, então passou nas 3, né? Porque ela mesma disse, olha, eu não tinha outra opção. Ou eu passava numa pública, ou eu não ia estudar. Então ela disse, olha, ela brincava, dizia, rindo na entrevista, eu quase me matei estudando, né? Para mim, não tinha diversão, eu tinha que estudar. Então eu não pensava em brincar, não pensava em festa, eu queria estudar, porque o jeito de eu sair daqui do local, né, que ela morava, era
passando na universidade. Vamos avançando um pouquinho. Eu mostro aqui, assim, eu também tenho aí na minha trajetória uma passagem da fotografia, gosto muito, né? Eu trago aqui então, para quem está ouvindo, né, uma foto do bairro e da Lagoa, né, no Rio de Janeiro. É um ponto turístico, uma foto muito bonita. Ao fundo ali alguns morros, um bairro muito... É como talvez a Redenção, né? Só que tem um lago no meio muito bonito. Então assim, é muito bom para tomar um chimarrão, pegar o sol do final da tarde, dar uma volta, tem uma pista de corrida, caminhada e passeio. Então, para quem já conhece o Rio de Janeiro, conhece o bairro da Lagoa, né, porque tá ali, vai estar no ponto turístico. E eu trago aqui uma outra foto, né, que mostra o tal valão, né, que a Odília comenta. Né? Então, assim, uma casa... Aí vocês podem, não estão vendo, para quem depois podem ver lá no YouTube, casas pequenas ali de madeira, telha no lado e um valão, né, aquele valão mesmo aberto ali. Então, esse contraste, né, entre Augusta e Odília, eu tentei trazer aqui numa imagem, né, de dois locais, né, e aí toda a trajetória delas desenvolve nesses aspectos. Sobre o contexto, aqui é uma questão mais acadêmica, né, também não vou me aprofundar aqui, é o contexto do espaço social, né, e aí já começa a ver. Para a pesquisa acadêmica, né, que acho que para os ouvintes aqui talvez não seja interessante, mas é a influência da origem social. Né? Então, eu trago aqui um quadro que eu apresento as três classes. E assim, as três classes que, segundo aqui a classificação que eu coloquei, que não é a que Bourdieu trabalha, mas é uma classe alta, média e popular, na carreira médica, os dados mostram aí, então, praticamente em torno de 80% a 90%, das pessoas que são médicos e entram na medicina são de classes altas. O que acaba acontecendo? Essa origem social, né, e aí o que para Bourdieu chama esse capital de carreira e esse capital social, né, esse capital que as pessoas têm, vai para dentro da medicina. Então, assim, isso a gente vê dentro da história, aí foi um percurso que eu fiz. Tem um livro interessante, assim, que foi um dos primeiros que eu li, que é Boys in White, em que o Becker, né, estudou lá nos Estados Unidos, na década de 50, a escola médica, em que ele classificou, né, Boys in White, meninos de branco, que naquela época lá nos Estados Unidos, praticamente só tinha homens de classe alta na medicina. Mudou um pouco lá e mudou aqui? Mudou. Mas tanto lá nos Estados Unidos, como países da Europa também, e aqui no Brasil, tem mulheres, sim, mas a questão da classe social ainda continua restrita. Né? Então, mesmo países da Europa, que a gente considera aí que tem questões diferentes, mesmo em vários países, na Inglaterra mesmo, a questão da origem social ainda demarca a entrada no curso de medicina. Então, e o curso de medicina, a carreira médica, acaba sendo influenciada, e aí é o que Bourdieu coloca, né? A disputa pelo campo. Ele fala ali, os dominantes, os dominados. Então, quem é que domina? Quem é que predomina dentro da carreira médica? Pessoas de origem de classe alta. Então, as regras, as definições são colocadas por essas pessoas. Num outro livro também que eu li, vou mostrando aqui, que é Ser Médico no Brasil, conta uma história de 1920, de um congresso acontecido aqui no Rio de Janeiro. Nesse congresso, os médicos lá que ele chamou, que o autor, o Pereira Neto, chamou da elite médica do Brasil, definiram, disseram algo que, revelando. Um dos médicos comentando, né, conversando lá no congresso, disse, olha, a carreira médica tem que ser elitizada, não pode entrar qualquer um, ou seja, não pode entrar pessoas de qualquer classe. Isso em 1920, né? Claro que hoje dificilmente alguém vá, talvez, repetir essa frase, mas se olharmos aqueles dados do Ministério da Educação sobre a entrada na carreira médica, ou mesmo ali o contexto da profissão médica, o que os dados revelam para nós? O que a estatística desses dados mostra? A grande maioria, como em 1920, ainda é de uma elite, né, de uma classe alta. Né? Então não há espaço, né, para uma classe popular. Como eu falei, os dados ali mostram, em torno de 7%, 8% são de pessoas que vêm de origem de classe popular. Então por que uma carreira que é prestigiada, que é uma carreira muito bonita, e assim, por que ela é reservada para poucos? Né? Por que uma classe popular, por que um negro não pode entrar nessa carreira? Pode entrar, mas assim, 3% dos médicos são negros. Né? Então, isso que também
a tese se propõe, né, na ideia aí de trabalhar com Bourdieu, e Bourdieu faz a denúncia, é a gente tentar mudar o discurso, né, porque a questão do comum sempre foi assim, e não questionar. Né? Pode perguntar, há 100 anos, Pereira Neto já viu nesse congresso aqui no Rio de Janeiro, em 1920, algo comum, né? Então a gente está habituado, né? Não, e assim, isso está tão habituado e está tão comum que muitas vezes os pais de uma criança vão dizer para ela, não, carreira médica não é para você, meu filho. Você não vai entrar, você não tem condição de bancar, você vai ter que trabalhar. Então, assim, isso acaba se repetindo e o senso comum acaba levando para isso, né? Então, o que a gente fez também, e dentro do texto da tese, a gente traz um pouco é isso, né? Questionar, dizer, olha, por que não pode uma pessoa de classe popular entrar na medicina? Por que tão poucos negros estão na medicina? É um espaço reservado? Então é essa crítica que também a gente trouxemos. Né? Eu trago aqui, e aí muito rápido, e aqui são achados mais para a academia, né? A questão dos capitais de carreira no campo médico. Eu não vou explorar muito aqui na nossa conversa, mas basicamente assim, foram 4 capitais de carreira no campo médico que se destacaram durante essa entrevista, durante os relatos, né, e as análises. As relações e interações sociais, né, que é o capital social, então isso foi importante para as médicas. Né? Tempo de educação médica, né? E aí um dado, assim, eu falei da Odília, né, que veio de origem popular, e Augusta. A Odília conseguiu, assim, na sua trajetória, estudar 9 anos, então residência, especialização, enquanto que Augusta, que é mais nova e no tempo menor, já estudou 12 anos. Então ela teve oportunidade de acabar a sua graduação de 6 anos, fazer mais 3 anos de residência, que é obrigatório, e depois fazer mais alguns cursos, especialização em São Paulo, fez um curso de especialização por 3 meses em Nova York, num hospital. Então, assim, isso é muito bom, isso é muito bom, é importante, e ela conseguiu se dedicar. Mas isso acabou fazendo diferença depois, né? Nos cargos que ocupam, nos espaços que estão, né? Na carga horária, né? Então há uma diferença na carga horária. Né? A carga horária média hoje da Odília é em torno de 50 horas, enquanto que a Augusta varia de 30 a 40 horas, né, na sua carga horária. A Augusta consegue escolher. Ela mesma disse assim, hoje ela só trabalha em hospital privado, ela não trabalha com o SUS, enquanto que a Odília ainda mantém, apesar... Para ver, as duas têm consultório aqui num bairro nobre do Rio de Janeiro. Consultas a valores semelhantes, em torno de 400, 450 reais, mas há diferença. Né? Odília mantém ainda trabalho no SUS, porque é o fixo e depende muito, né, também para as despesas dela. Então ela não pode se dar... não, vou trabalhar só em hospital privado, não vou trabalhar no SUS. Então as escolhas são diferentes. Né? As duas trabalham em hospitais privados, mas em posições diferentes. Né? E os convites que elas relataram e como elas chegaram para esse hospital foi diferente. Elas trabalham em um hospital privado, que é uma maternidade privada no Rio de Janeiro, na capital. Só que Odília, antes de trabalhar onde ela está hoje, aqui na capital, ela foi para a região metropolitana, onde esse hospital tem, digamos, um hospital, não vou dizer de classe inferior, mas ele é mais popular, atende, consultas são mais baratas. Então, assim, é um hospital diferente. Né? Então, ela primeiro recebeu o convite para lá, e ela mesma disse, convite que todos os médicos residentes recebiam, enquanto que a Augusta recebeu um convite direto para a capital. E aí, assim, era um contato que ela tinha, alguém na residência, e aí, claro, aí, digamos, a trajetória e o currículo dela influenciam. Né? Então, o capital de carreira que ela conseguiu formar, e aí também tem mérito da família, mérito dela, tem um esforço individual, também abriu mais possibilidades. Né? Isso é assim, algo que é muito, muito importante, né? Eu não posso deixar de falar isso. Então, assim, eu não posso dizer que foi mais fácil para Augusta, foi mais difícil para Odília. O curso de medicina, para quem já estudou, para quem conhece, para quem é médico, sabe, é um curso muito difícil para qualquer um. O que faz a diferença aqui no curso é você ter, primeiro, um suporte, ter um apoio da família, né, condições para você, primeiro, estudar, comprar livros. Minha esposa tem livros aqui da medicina, assim, são livros caros, material caro, né, então você tem que ter um suporte. Né. E muitas vezes, se a família não tiver, né, uma diferença assim, na trajetória, né, por exemplo, Augusta não trabalhou, nenhuma delas trabalharam fora da medicina, mas assim,
as escolhas durante a graduação de medicina da Odília eram, ela dizia, olha, eu fazia plantão, fazia estágio que pagasse. Se tivesse remuneração, eu ia, porque eu precisava de dinheiro. Enquanto que Augusta, que é a de classe mais alta, já fazia escolha. Eu vou fazer estágios e vou trabalhar em locais, ou vou fazer estágios que agreguem valor para a minha carreira, que são importantes para a minha carreira na ginecologia. Então, assim, nós já vemos aqui um ponto, né, que a origem social vai marcando. Né? Então, uma valorizava muito, eu disse, olha, eu não tinha escolha, eu tinha que pegar plantão, eu fazia plantão durante a residência, eu fazia isso e tal, porque eu precisava pagar a minha despesa. Então, isso é uma diferença. Não é fácil para nenhuma? Não, certamente não é fácil para nenhuma. A questão é como desenvolve essa trajetória, né? O caminho que cada uma percorre. Né? E assim, e aí entra a questão também da meritocracia. Né? Eu falei no início, Adriana, que nós trouxemos aqui algumas críticas, né, aos modelos e aos estudos de carreira que não levam em consideração a origem social. E esses modelos, né, contemporâneos de estudo de carreiras valorizam muito a meritocracia, né, dão valor para o mérito, colocam essa questão. E assim, a meritocracia, claro, houve mérito das quatro, né, independente da sua origem familiar e social. Houve mérito das quatro. O que se coloca aqui é que não é a questão... Né, a gente faz ali uma analogia com a questão do mérito, é uma corrida, tem largada e saída. A diferença aqui é que não se sai do mesmo ponto. Né? Quem tem ali o suporte do capital econômico, capital social, você sai na frente, né? Você já tem ali alguns avanços, né, que a outra pessoa não vai ter. Então não é uma corrida igual, é uma corrida desigual. Você vai ter maior suporte, uma corrida você vai ter alguém ali ao lado trazendo água. Claro, estou aqui fazendo uma analogia, não é uma corrida, mas assim, é essa questão que se coloca. Né? Então não é uma corrida igual para elas, né? Ou para nós, né? Cada um de nós nas carreiras. Bom, para a gente começar a finalizar, já estamos aí avançando no nosso horário. Como é que estamos aí, Adriana? Vamos em frente, estamos bem. Vamos lá, vamos concluindo. Então, para trazer um pouco dos principais achados da tese, né? Bom, tentando pontuar aqui algumas questões. Então, ficou demarcado as diferenças então, da origem social influenciaram, né, o desenvolvimento da carreira, conseguimos visualizar isso e observar isso. Então, assim, na tese a gente traz lá várias situações, né, também. Já estamos aqui há bastante tempo conversando e não vai dar nem para trazer todo o histórico. Assim, né? Os capitais econômicos e sociais, né, foram os que destacaram. Né? Então, a diferença de capital econômico e capital social dentre as quatro médicas acabaram influenciando a sua carreira na medicina depois. Né? Então, assim, a gente encontra aí muitos estudos que utilizam Bourdieu, principalmente sobre a questão da entrada da educação. Né? Isso também eu acho que é uma contribuição que não há tantos estudos que analisam e olham para depois da graduação, depois de concluir o seu nível superior. Então aqui nós olhamos para a carreira. Né? Então, diplomas, 4 carreiras médicas no mesmo campo. Por que diferentes? Né? Então nós conseguimos fazer essa observação com base na trajetória delas, nos relatos que as 4 médicas trouxeram, né? Que houve sim caminhos diferentes, né, percorridos nessa trajetória de médicas, houve sim diferenças. Né. Considerações finais, né, que eu já havia comentado, né, então, análises iniciais poderiam nos levar a concluir, equivocadamente, né, que essas médicas se encontravam em igualdade social e profissional, mas a profundidade dos relatos, né, demonstrava a diferença existente. Foi o que eu comentei. Se você olhar aí consultório, olhar na imprensa, conhecer as 4 médicas, você vai dizer, olha, elas estão em igualdade, né? Não tem diferença. Mas quando a gente vai ver os relatos e a trajetória, as diferenças surgem. Então, os achados do campo médico, né, demonstraram sobreposição dos fenômenos sociais que se relacionaram a raça, classe e gênero. Então, nesses 3 aspectos, né, raça, classe e gênero, houve diferença. Né? Por exemplo, algo que não cheguei a comentar, há uma diferença na questão da especialidade. Né? Por exemplo,
para fazer proctologia, é necessário você fazer a especialidade de cirurgia, né? Você tem que ser cirurgião. No campo da cirurgia, na especialidade de cirurgia, as 4 médicas, não as 4, mas as 3 médicas trouxeram aqui relatos que é um campo em que há uma disputa muito grande, em que observaram durante lá a graduação, que elas passaram, né, por essa área, a questão do machismo, né? E primeiro uma concorrência muito grande, né? Até algumas disseram, pô, era muito estressante, eu não conseguia me ver na cirurgia. A cirurgia geral é assim, algo, pá, tá, concorrer, pá, pá, uma coisa assim, quase, e aí vamos fazer analogia com a questão militar, regras, e pá, vamos lá, bora, bora, bora. Então assim, isso elas colocaram, né? Então há diferença dentro das especialidades, né? É um campo diferente. Claro, aí tem questões que a gente não aprofundou, mas esse é um ponto que a gente observou. Outra questão, né, o terceiro ponto aqui. As origens sociais das médicas, né, tornaram os caminhos mais ou menos fluidos, ou seja, o reflexo da influência dos distintos volumes e estruturas dos capitais, que por um lado potencializaram méritos individuais e por outro demandaram grandes esforços. É o que eu já havia comentado. As 4 médicas têm méritos individuais, então assim, existe meritocracia? Existe, mas só que de forma diferente, né? Então, para aquela que tinha maior suporte, família, né, e suporte do capital econômico também, foi mais facilitado, né? Por exemplo, se eu morar ao lado da faculdade, 10 minutos eu estou lá, consigo deslocar, então tomo um banho rápido, vou ali. Eu tenho que pegar um ônibus, um metrô cheio, lotado e de horário, né? Tanto que, nesse caso, a Odília comentava, ela saía de casa às 5 da manhã e voltava às 10, né? Então, assim, o esforço é maior, né? Então, por que algumas pessoas têm que se esforçar tanto, né? E aí, claro, o mérito é importante, mas e aí você tem potências diferentes, né, sobre o mérito. Bom, e aqui eu trago, por fim, aqui uma citação, né, do próprio Bourdieu e Passeron, que foi um parceiro dele de trabalho, né? A cegueira às desigualdades sociais condena e autoriza a explicar todas as desigualdades, particularmente em matéria de sucesso escolar, como desigualdades naturais e desigualdades de dons. Então é isso que Bourdieu coloca, né? E que eu já, de alguma forma, também já fui tratando, né? Então, por que essa desigualdade, né? Porque ela permite, né, que tenhamos caminhos diferentes. Eu acho que eu termino, então, pelo menos a exposição. Adriana, passo para ti, então, a palavra. Pois então, eu queria trazer, Rodilon, um exemplo que nós temos aqui no nosso bairro de Ipanema, que aconteceu agora no início do ano, que eu acho que encaixa bem com essa tua explanação, que é nós temos aqui um aluno do Educandário São João Batista, que é uma entidade filantrópica que cuida de crianças e adolescentes de famílias de baixa renda com deficiência. O Matheus é aluno desse educandário desde os 4 anos de idade e passou agora em 2023, conquistou uma vaga no curso de medicina pela Universidade Federal, e isso foi amplamente divulgado porque foi considerado uma situação excepcional, né, para a situação toda em que ele vive e tudo mais. Então, eu fico pensando assim, o quanto o Matheus abdicou da vida social dele para conseguir essa vaga e quanto ele ainda vai ter que abdicar para dar sequência aos estudos, né, que também vai ser uma outra tarefa difícil no momento em que ele é de uma família de baixa renda, cadeirante, né, enfim, com necessidades especiais. E aí me chamou muito a atenção, numa dessas reportagens, a mãe dele dizendo exatamente o que tu acabou de dizer. A mãe dele dizendo que ele expressou o desejo de ser médico desde muito pequeno, mas que ela entendeu que isso iria passar. Ou seja, dá a impressão de que o que ela está dizendo é que para uma parcela da população, se quer sonhar em ser médico, nesse caso, é possível. Quem dirá concretizar esse sonho, quem dirá exercer essa profissão.
E aí acho que fica, assim, para quem ainda tem dúvidas sobre a importância das políticas de cotas e das políticas de inclusão social, né? Se essa linha de largada que tu fala, as posições já são desiguais, mesmo com essas políticas, se não fossem elas, onde é que nós estaríamos, né? Se na medicina 3% dos médicos são negros, qual seria o índice se nós não tivéssemos sequer essas políticas públicas que ainda nós sabemos, né, que são tão ineficientes, né? E com relação a essa frase de 1920 que tu trouxeste aqui, sobre uma elitização, né, do curso de medicina, nós vemos isso, né? Ainda hoje isso acontece, né? Em cidades do interior, tem locais que um médico, se não tiver contatos, ele sequer consegue clinicar, né? Se ele precisar de outro médico, um anestesista, alguma coisa, se ele não tiver dentro desse círculo, né? Ele não consegue, às vezes, nem clinicar, porque esse círculo é muito fechado e exclui quem não é ali, né, amigo do rei, digamos assim, né? Então, ainda temos isso, né? É uma frase que foi dita há 100 anos, mas que, de certa forma, ela ainda permanece, né? A ideia dela, assim, o cerne ainda permanece, né? Não apenas no curso de medicina, mas como aqui a gente está falando sobre isso, permanece, e até por isso esses índices, né, de muito maiores de médico para cada 1.000 habitantes nas capitais, e nas periferias e nas pequenas cidades esse índice diminui muito, né? Então, acho que a importância das políticas sociais, né, para mudar essa realidade, né? E, Adriana, um aspecto assim que até a Odília trouxe, né? Ela é médica, mulher, negra, assim, que ela coloca, né? E a minha esposa também às vezes relata isso, né? Minha esposa também veio de origem humilde, né? De uma classe popular também. E assim, há uma diferença, né? Principalmente as médicos, né? Médicas que trabalham no SUS, né? Então, quem é o usuário do SUS, né? Quem é o cidadão que vai usar, né? Grande parte das pessoas que vão no SUS, né? A sua maioria são pessoas sem condições de classe popular, né? E isso me retoma assim a duas falas. Primeiro, da Odília, que eu entrevistei, dizendo que ela se sente assim uma certa empatia, né? Ela se sente, ela consegue se colocar no lugar daquela pessoa que está ali no SUS, né? E aí é a questão, e isso assim não é só no Brasil, né? Como já falei, eu também via estudos de outros países, da Inglaterra tem um estudo que traz a importância de você também ter diversidade de representação, de origem social, de classe social, né, na medicina. Porque você vai atender também pessoas negras, pessoas de classe popular, e assim, queira ou não queira, claro que isso não é uma regra, mas assim, você se consegue se colocar, né? E a Odília falava isso, olha, eu consigo me perceber, eu via tal. E a minha esposa, a Maria Cláudia, trouxe um relato uma vez que era sobre isso, né? Ela estava num hospital aqui público estadual do Rio de Janeiro, público, né, do SUS, e ela estava chegando para o plantão. Daí na entrada, assim, ela viu lá um senhor já de idade avançada, um pouco careca, tal, com uma roupinha, tal, assim todo. E ela olhou para ele e ela disse: "Ah, parece meu padrasto, né? Meu padrasto que também é pernambucano". E ela disse: "Ah, parecia meu padrasto, eu fui lá, tal". Então tem assim essa questão de empatia, né? Eu acho que além disso de se colocar na outra pessoa, né? Então não ser, claro, assim, isso não é uma regra, não dá para dizer que todas as pessoas, ou que seja isso. Mas, assim, essa é importante da diversidade, né? Você ter pessoas de várias classes, né? De várias origens, de várias raças, cores, credos, né? É a diversidade, né? Por que nessa profissão especificamente eu tenho aqui fechado? Eu não sou diverso, como é o nosso país, né? Como é a, a nossa a nossa população, né? E aí, assim, na sua pergunta, nós voltamos para esse ponto, né? Se não tiver isso, vai voltar boys and white. Ou seja, voltaremos a ter, e aí não seria só meninos, né? Mas voltaremos a ter somente pessoas de classe alta. Hoje temos poucos, nós estamos aqui questionando, reclamando, dizendo, olha, por que não tem mais?
Mas é importante, não dá para não reconhecer a importância e o papel das políticas públicas que aumentaram. Claro, a gente vai olhar aqui, aumentou de 1% para 3%. Isso é pouco? É pouco, mas se for olharmos a quantidade de pessoas, e para essas pessoas é importante, né? Que seja 0 ou 0,5. Isso é um número, mas isso vai ter uma quantidade de pessoas que vão ter a possibilidade de, primeiro, entrar numa profissão, exercer essa profissão, né? Então, é essa questão de diversidade, né, que a gente entra, e é um tema que está se colocado hoje, né? Nas empresas se coloca muita diversidade, a questão da origem, não ter preconceitos, não ter... Então, na educação e nas profissões, da mesma forma, né? Então, a gente não pode falar sobre diversidade, falar que não há preconceitos, se a gente vê que não há essa mudança, né? Então, e aí a gente coloca. Por que é assim? Por que não podemos mudar? Aonde está? Claro que aí entra o papel do Estado, né? Que é uma questão que se coloca. Tu tem que ter condições, tu tem que ter aí bolsa de estudos. E Odília relata muito isso, assim, isso me faz lembrar, relatando, acho que foi nos primeiros anos da faculdade que surgiu ali a bolsa, auxílio alimentação, auxílio transporte, ou seja, você dá condições daquela pessoa se manter na universidade. Então você não adianta fazer ali política de cotas. Ela entra. Mas como é que ela vai se alimentar? Ela mora no interior e assim, não ter também moradia, a pessoa precisa se manter. Né? Então, e aí cabe ao Estado, né, dar condições para as pessoas que não têm condições devido à sua classe, né, à sua origem, a família não conseguir suportar o gasto para manter na medicina. O Estado tem esse papel, né? O Estado deve agir dessa forma. Eu vou mostrar aqui rapidamente para a gente fechar também. Na tese eu trago isso, né, trago essa imagem. Vocês que vão estar ouvindo aí não vão ver, mas eu vou descrever. São duas fotos, né? Isso saiu na imprensa e foi uma polêmica. Uma primeira foto, né, superior. Então eu trago aqui uma turma de médicos, né, de formandos da medicina do UFRJ. Essa foto é de 2017. Né? Basicamente só tem duas pessoas negras, uma mulher e um homem negro. E a turma de 50 alunos formandos. Totalmente, quase totalmente, né? Duas exceções de negros na medicina. Então ainda é uma profissão muito branca, né? Não é boys, mas é ainda muito white, é muito branca. E embaixo eu trago uma foto, né, que é um grupo de garis aqui do Rio de Janeiro, basicamente somente negro. Na foto, no ângulo que se pega aqui, não tem uma pessoa branca. Né? Então é uma profissão negra. Né? E temos ali uma outra profissão branca. Né? Então a questão da raça, e isso também se coloca muito nos direitos humanos, então ainda está muito presente, né? Essa separação. Por que o gari, e aqui no Rio de Janeiro, para quem circula, para quem vem ou para quem vem visitar, você procura observar. São poucas pessoas brancas, né, nessa profissão. E lembre-se, temos aí, digamos, quase uma igualdade aí na população brasileira, 50% de negros e 50% de pessoas brancas. Né? E nessa foto, medicina e gari, o contraste está apresentado. Né? Isso é algo que estou, assim, que se coloca. Né? E isso que a gente buscou explorar. Né? Eu trago ali também, na tese eu não trouxe, né, mas ali uma foto do meu local de trabalho. Né? Eu trabalhei também durante 2 anos na pandemia. Então esse ambiente que eu estou aqui, eu já mudei um pouco ele, mas assim, é um ambiente que eu passei um bom tempo, né? Tanto trabalhando no DENIT e tanto como trabalhando na pesquisa. Então era um ambiente que eu passava. Né? As entrevistas também foram online, né? Então eu iniciei com entrevista presencial, mas aí veio a pandemia, então eu peguei bem na metade da pandemia. Aqui não está vendo, mas depois no YouTube você pode ver o meu chimarrão, né, a minha garrafa térmica aqui presente sempre, um quadro que eu ia anotando, né, então eu sou muito digital, mas também sou muito analógico, né, então aí eu ia escrevendo e aí eu ia botando aqui essas questões que eu ia achando, né, que eu ia contando, aqui é um pouco de bastidores, né, como é que foi esse período, assim. Seria isso, então acho que finalizamos, Adriano. Pelo menos a minha parte aqui, a apresentação, né? Que maravilha, muito, muito boa, mas essa aula que nós tivemos hoje. Eu acho que a gente conclui, né, Rodilon, que para conhecer a realidade, né, para incidir sobre a realidade, para mudar a realidade, a gente precisa conhecer, né? Então, isso tudo que tu fala, esse caso aqui de Ipanema, do Matheus,
Olaz, que foi esse menino que surpreendeu a todos, passando para a medicina com tanta dificuldade, né? E como tu falou, a Universidade Federal tem programas sociais para alunos carentes e com deficiência, mas ainda são muito insuficientes, né? Tanto que a família, nesse caso, está pedindo doações e se preparando e vendo como vai fazer para que ele consiga seguir esses estudos, né? Então, o conhecimento da realidade é fundamental para a gente tentar incidir sobre ela. E eu acho que nesse aspecto o teu trabalho ele é fundamental, né, para que a gente possa mudar essa realidade. Eu acredito que nós vamos chegar no momento em que a posição de todos na linha de largada, ali, como tu falaste, seja igual, né? Vai demorar muito, né, por tudo que nós vimos aqui, certamente vai demorar, mas eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto, né, que todos tenham a mesma posição, que o fato de Mateus passar no vestibular para a medicina não seja mais tratado como um caso excepcional e que isso seja natural, né? E para isso, trabalhos como o teu são fundamentais. Então, assim, eu quero te parabenizar por esse trabalho e agradecer muito por estar aqui conosco, compartilhando todo o teu aprendizado e todos os teus conhecimentos aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, Adriana, o convite. E assim, nós somos trabalhadores, somos pesquisadores, somos acadêmicos. No início, assim, pelo menos da minha carreira acadêmica, lá na graduação, a gente, quando vai fazer um trabalho ali, um TCC, uma dissertação, uma tese, a gente tem uma certa ilusão de que o nosso estudo, a nossa pesquisa vai mudar o mundo, né? Então, assim, hoje eu tenho clareza que o que a gente faz num trabalho acadêmico, seja na graduação, mestrado, um pós, ou uma tese mesmo, que é mais profunda, é um pequeno tijolinho, né? Que a gente vai botando ali na ciência e vai contribuindo, né? E assim, e claro, e aí a minha contribuição não é só na ciência, mas também e aí trazer essa crítica e trazer essa discussão, né? Então acho que é papel, e aí meu aprendizado com Bourdieu que defende isso e coloca, né? Então o pesquisador, professor, o acadêmico, então ele não é simplesmente dar aula, né? Ele também é agente da transformação, né? Então essa questão de questionar que eu coloco, por quê? Por que apenas 8% dos médicos têm origem social de classe popular? Por que não pode ter mais? Então não tratar, não normalizar, não deixar isso como senso comum. Sempre foi assim. Eu gostaria de ir numa escola aqui, numa comunidade carioca, dizer, uma escola pública, dizer, olha, qualquer um aqui pode ser médico. Mas hoje eu não poderia falar isso. Porque talvez eu esteja mentindo para aquelas crianças, dizendo, porque a realidade poucos serão. E quando uma criança dessa, e quando o caso que você coloca, quando alguém passa na medicina, quando um filho de Guari passa na medicina, uma filha de uma empregada doméstica vira notícia na imprensa, aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar. Filho de Gari vira doutor, vira juiz, vira médico. Isso não pode ser assim, não pode ser uma exceção. Não queremos mais essas notícias. É importante? É importante. Mais uma vez, então, obrigado a todos que tiveram a paciência, nos escutaram e coloco à disposição. E depois, quem quiser assistir, né, convido ali para acessar no YouTube o meu canal ali, Professor Rodilon Teixeira, e vamos colocar à disposição. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, Adriana. Só para encerrar, então, nós tivemos aqui um programa especial hoje, em alusão ao dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Conversamos com o professor Rodilon Teixeira, que falou sobre a sua tese de doutorado, intitulado As Eleitas entre as Eleitas, História de Vida e Trajetórias de Carreiras na Medicina, sob a perspectiva bourdieusiana. Esse programa está no canal, como o professor Rodilon já nos falou, está no seu canal no YouTube.
E nós queríamos encerrar esse programa, Rodilon, com uma música. Tu gostarias de indicar uma música para a gente fazer o encerramento desse programa? O ouvinte não pede música, não. Ele faz a rádio. Aqui na Rádio Ipanema Comunitário, o ouvinte não pede, ele faz a rádio. Você sabe que eu sou ouvinte aqui, né? Eu escuto a rádio por aqui também, então eu escuto aqui pelo celular, no carro. Eu queria, então, contribuir com a rádio. Eu queria ouvir, então, eu acho que tem uma relação também com a desigualdade social e com essa pesquisa, Chico Buarque, Cotidiano. Maravilha. Então, muito obrigada. Assim, eu quero te dizer que as portas da Rádio Ipanema Comunitária estão sempre abertas para ti e para todos que queiram contribuir com uma comunicação, um jeito diferente de fazer uma comunicação que não seja a comunicação comercial. Nós vamos encerrando aqui, então, esse programa com essa música que o Rodilon sugeriu, Cotidiano do Chico Buarque. Um abraço a todas e todos e até um próximo programa. Tchau, tchau.